Bem, amigos das redes sociais, 21 de março de 2025, uma data marcante, importante para nós, profissionais do jornalismo esportivo, sobretudo para nós amantes do automobilismo, né? Se estivesse conosco aqui, nosso querido Ayrton Senna da Silva, o Becão, estaria completando 65 anos de vida hoje. E assim como os meus colegas, os youtubers e os internautas de redes sociais afora, eu que tive a oportunidade, o privilégio de vê-lo, o Ayrton, de acompanhá-lo, né, de assisti-lo, né, eu me junto a essa galera para falar um pouquinho dele. E começo dizendo que falar de Ayrton Senna é falar de um tempo em que o Brasil dava certo no esporte, em que o esporte era o Brasil que dava certo. O esporte era vamos dizer assim, o gargalo, vamos usar um termo bem técnico, que juntava todo o povo brasileiro. O Ayrton Senna era isso. Nas manhãs de domingo, o Brasil era um só. Nas manhãs de domingo, nós nos juntávamos para ver o nosso grande herói brilhar. Ele conseguiu essa proeza que, infelizmente, depois dele, muitos e vários tiveram até oportunidades, mas por razões e razões não conseguiram. Ele foi o esportista, vamos exagerar, da década, talvez até do século, não querendo desmerecer Pelé, não, que é o rei do futebol, mas o Ayrton Senna, o que ele conseguiu fazer pelo esporte brasileiro, desculpem os que pensam o contrário, mas está bem à frente. Eu, como disse, o acompanhei, eu comecei a me interessar por esporte por causa dele, em 91, vendo aquela famosa e icônica corrida do Grande Prêmio de Interlagos, em que ele... primeiro que ele começa gritando no cockpit, né? Para mim, aquele mexe comigo até hoje, né? O Galvão lá, é Ayrton Senna do Brasil, e ele, que foi combinado, olha, se você vencer, você fala qualquer coisa. Ele começa a gritar que não doido, eu ganhei. E com pouco carro, ele venceu aquela corrida, e tanto é que, para quem se lembra, né, e se você não se lembra, você que é da nova geração, pode acompanhar aí na internet, você vai ver que pouco tempo depois que ele cruza a linha de chegada, que ele vence a corrida, o carro morre, né? Até o Ayrton, o Galvão fala na transmissão, né? Ele faz um sinal e o carro parou, né? E tem aquele icônico Grande Prêmio do Japão, em Suzuka também, que ele começa lá atrás e vai cruzando aqui, cruzando ali, cruzando lá, e ele chega em primeiro, e depois ele deixa o Berger passar, e aí o Galvão, naquela famosa narração dele, eu sabia, Senna deixa Berger passar, então Senna na campeão mundial, né? E ele e o Berger eram grandes amigos, o Senna e o Berger, né? Grandes amigos. Depois, esse foi o ano do tricampeonato que eu comecei a acompanhar, aquela fatídica temporada de 92 também, mas 93 não tem pra ninguém, né? 93, ele... em Donington, a volta a curva de Donington, o Grande Prêmio do Brasil, Interlagos, que ele vence também com pouco carro, e eu estava lá em Interlagos, eu era garotinho, eu estava lá em Interlagos. Ele fica com o vice-campeonato, e o Ayrton era isso. O Ayrton, ele, me lembro de uma entrevista dele, se eu não me engano foi para o Cabrini, me lembro de uma entrevista dele em que ele dizia que a vitória era para ele tão importante quanto beber água, né? Ele via na vitória a mesma importância que via de beber água. E o dia dele tinha 36 horas, ele já estava focado na próxima corrida. O Ayrton era isso.
era o Brasil que dava certo. Era o esporte que dava certo no Brasil e o Brasil que dava certo no esporte. Me lembro em 94, naquele fatídico e lamentável final de semana que terminou com a partida dele, na sexta-feira, no acidente do Rubinho, no hospital, o Braguinha, caminhando com o Galvão, com o Reginaldo e com o Braguinha, ele entoava como se fosse um mantra, né? Ele tá bem, ele tá bem, ele tá bem. Saiu do hospital, falou, Galvão conta isso até hoje. A Betize Assunção, querida Betize, a assessora dele, grande jornalista, conta isso até hoje também. Ele entoava aquele cântico, ele tá bem, ele tá bem, ele tá bem, como um mantra, né? E o Ayrton, infelizmente, passou da vida e entrou para a história, né? Então, fica aqui a nossa lembrança. Infelizmente, a nova geração que aí está precisa ver mais isso, não considerar como uma volta ao passado, não. Considerar valores importantes, porque o Ayrton deixou... Pouca gente sabe que o Ayrton, de tudo isso que ele deixou, pelo menos para mim, tem uma coisa, e eu encerro a minha fala aqui. Ele deixou três coisas que ele não conseguiu realizar, que era correr na Ferrari, que era o sonho dele. Me lembro quando ele saiu da McLaren, ele dizia que precisava ir para a Williams para se preparar para poder ir para a Ferrari, não conseguiu. Ele queria conhecer a Disney, que ele dizia que vida de piloto tinha 36 horas, então não tinha como, e ter filhos, ser pai, né? Então, esses 3 sonhos ele não conseguiu e ele deixa para nós correr atrás, batalhar pelos nossos sonhos. Grande Ayrton, saudade de você, Becão.